Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de umas questões que são muito importantes para entender o que está acontecendo hoje. A gente vai falar de algoritmos dos oprimidos, nós vamos falar de subimperialismo das plataformas. E para falar sobre esse tema, que na verdade vai ser sobre o imaginário dos trabalhadores de tecnologia no Brasil, eu estou aqui com o Kenzo Soares Seto. Espero ter pronunciado correto. Obrigado, Kenzo, pela sua participação aqui. E eu vou tratar desse tema porque o Kenzo defendeu um doutorado. O Kenzo é doutor em comunicação na ECO, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele defendeu esse ano essa tese, Muito Além do Vale do Silício. E aí tem um subtítulo que eu vou dispensar de falar agora para a gente começar a conversa. Obrigado, Kenzo, pela sua participação. E eu queria começar dizendo o seguinte: o que é um subimperialismo nesse contexto digital? Olá, Sérgio. Agradecer o convite de estar podendo participar aqui do Tecnopolítica. É um enorme prazer. Obrigado. E vamos começar com essa provocação. O subimperialismo, historicamente, é uma categoria que a teoria marxista da dependência propôs para entender um lugar muito particular do Brasil. Um país que não rompe com a sua dependência, com as suas relações de subordinação aos principais países capitalistas, aos capitais dos países centrais, dos Estados Unidos, o que a gente classicamente chama de imperialismo. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue exercer também as próprias relações de dominação e influência sobre países vizinhos na América Latina. Então, os capitais brasileiros, mesmo que associados aos capitais internacionais, se expandem para países como o Uruguai, o Paraguai, mesmo a Argentina. No contexto digital, essa estratégia que o Rui Mauro Marini descrevia no período de industrialização se expande para as plataformas. Então, hoje, a gente tem uma plataforma brasileira como o iFood, que domina praticamente metade do mercado de delivery por plataforma da América Latina, né? Então se expandiu para mais de 8 países latino-americanos, onde ela organiza relações de trabalho precário, tanto os trabalhadores uruguaios, quanto, enfim, competindo inclusive com outras plataformas também latino-americanas, como a Rappi colombiana. Ou seja, embora a gente ainda nos países da América Latina ainda seja muito dependente das principais plataformas do norte global, dos países centrais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, no mercado de delivery, esse é um mercado disputado e monopolizado por plataformas com sede aqui na América Latina. Que são mais de 27 plataformas, para você ter uma ideia, avaliadas em mais de $1 bilhão, e o Brasil concentra a maioria esmagadora dessas plataformas. Então, eu faço essa provocação de que o Brasil estaria exercendo, então, um subimperialismo de plataforma para entender essa expansão de plataformas brasileiras para os outros países do nosso continente. Mas, Kenzo, deixa eu fazer para entender melhor e com os nossos ouvintes aqui também. Por exemplo, o Mercado Livre, ele tem uma origem argentina, né? Você poderia dizer que por essa empresa ter origem argentina, você classificaria também a Argentina como subimperialista? Ou você acha que isso tem que estar numa condição, para além de ter empresas simplesmente transnacionais ou que têm força em alguns outros países? O conceito de imperialismo, por exemplo, ele não envolveria, né, o de imperialismo, não de subimperialismo, mas, por exemplo, ele não envolveria um país que tem 2, 3, 4 empresas que exportaram capitais. A lógica da exportação de capitais foi uma lógica que gerou, ou foi crucial para ter o imperialismo, né? Mas ela só não basta. O que você pensa disso? Existe um subimperialista aqui na América do Sul, ou existe mais que um, nesse cenário digital, onde você tem alguns países que tem uma ou outra empresa também que se projeta em relação aos vizinhos? Então, o Brasil com certeza tem um lugar único na América Latina, né? Especialmente no mercado digital. Uma andorinha só não faz verão, diríamos nós. Então, embora o mercado livre com certeza seja muito relevante, imagina, ele é maior do que a Amazon e do que as plataformas chinesas no nosso mercado,
Isso não é um fenômeno só recente. Em outros momentos, o próprio Marini, quando estava estudando a proposição do subimperialismo clássico na década de 70, ele admitia que havia uma disputa por quem seria o país que ocuparia esse papel do subimperialismo da potência regional. Então, mesmo lá na industrialização da Revolução Tecnocientífica da década de 60, 70, né, você teve disputas entre capitais argentinos, capitais brasileiros. Existe um debate também sobre o México, se a gente pensa não só a América do Sul, mas a América Latina como um todo. E aí a hipótese do Marini é que o Brasil venceu, tanto de um ponto de vista de concorrência de capitais, quanto de um ponto de vista de disputa geopolítica. É bom lembrar que houve uma certa guerra fria relativa no Cone Sul. Então, eu acho que esse é o debate. Sempre podem haver diferentes estratégias e tentativas de capitais de países dependentes, mas tende a se estabilizar em algum momento um país específico como aquela subpotência regional. Vamos pensar agora no mercado digital. O Brasil tem uma condição muito diferente da Argentina, por exemplo, em termos de capacidade supercomputacional. No sul global, o Brasil é o único em termos de capacidade computacional, de data centers, enfim, de mão de obra. A gente tem 2 milhões de trabalhadores de tecnologia da informação no nosso país, além de concentrar a pesquisa no estado da arte, né? Você pensa em termos de inteligência artificial, o Brasil hoje é o 12º maior país em termos de produção de publicações científicas na área. Esses dados sempre têm que ser considerados com uma relativa cautela, enfim, mas são uma série de indicadores que, em termos de capacidade de acumulação de capital, de atração de capital externo, desenvolvimento de pesquisa e inovação, o Brasil com certeza é muito distinto de outros países da América Latina. Agora, é bom lembrar também que o subimperialismo, como qualquer outro projeto, ele é uma categoria histórica, né? Então, há autores que falam, por exemplo, que o subimperialismo brasileiro esteve submetido a períodos de interregno, onde essa vocação de potência regional era menos premente, menos presente nos outros países. E, então, a disputa nesses momentos de crise da hegemonia brasileira tende a se acirrar com outros países da América Latina que buscam competir ou tentar ocupar esse lugar. Então, acho que é isso. É sempre um cenário dinâmico que está sempre em movimento, que a gente tem a direção instantânea. E como você relaciona isso, ou não relaciona, ou apenas desloca, outros tipos de abordagem como a de colonialismo? Existe uma perspectiva, várias, que classificam essa extração, primeiro criação e depois extração de dados daqui, em geral, para o norte global, né? Essa extração de dados, ela pode ser ou muito avaliada como era a extração de outras matérias-primas ou insumos. Sem entrar no mérito se o dado é ou não agora a matéria-prima ou o que o dado certamente é um insumo para a economia digital e para a inteligência artificial, no mínimo isso. Ele pode se transmutar, pode ser outras coisas também. Mas você vê uma integração entre uma noção de colonialismo de dados com o subimperialismo, ou o subimperialismo ele daria conta dessa visão do que está acontecendo no digital e dispensaria outros tipos de classificação? Eu acho que existem elementos complementares e uma pequena tensão, uma pequena provocação do que eu faço a tese do colonialismo de dados. Primeiro, a gente precisa precisar que, quando a gente fala de colonialismo de dados, tem diferentes sentidos na discussão acadêmica, teórica, mesmo política. Alguns autores vão falar como um processo que se expande para todos os usuários das plataformas, sem uma distinção entre centro e periferia, né? Então, que a vida está sendo... O cidadão norte-americano está tendo sua vida colonizada por tecnologias de vigilância, né, por processos de extração dos seus dados, enfim, é um processo indiferenciado geopoliticamente. E nós aqui, do sul global, dos países periféricos, tendemos a associar esse colonialismo aos processos mais globais de subordinação, de exercício de poder entre centro e periferia, né? Inclusive com uma dimensão que eu acho interessante, epistemológica, né, que dialoga com os debates da decolonialidade. Nesse sentido, eu acho que com certeza o Brasil é subordinado, sim, tem a maior parte dos dados que são produzidos pelos seus cidadãos,
extraídos e processados pelos oligopólios, pelos monopólios digitais do norte global. Então, né, você pensa a Meta, a Alphabet, com certeza o Brasil não foge a isso. O que eu acho que é uma diferença, e também acho que essa dimensão epistemológica também, né, o quanto a gente reproduz e reforça padrões de conhecimento dataficados, baseados em dados, que reproduzem uma hegemonia histórica de pensamento colonial. Tudo isso eu concordo. O que eu discordo? Eu acho que às vezes há uma tendência de alguns autores do colonialismo digital a considerarem o sul global, os países dependentes, periféricos, homogêneos, como se houvesse só uma dicotomia entre norte global e sul global. Então, o Brasil não é o Haiti, essa é a provocação que eu faço, né? Assim, em várias dimensões do Brasil, o Haiti é aqui. No caso do mercado digital, se você pega, mais ou menos, o exemplo do iFood que eu trabalho, você tem dados extraídos de outros usuários, de outros cidadãos de países da América Latina, que são concentrados e são trabalhados e analisados no Brasil por cientistas de dados brasileiros. Né? O iFood, por exemplo, vai investir, projeta $1,5 bilhão por ano em inteligência artificial nos próximos anos, segundo a propaganda institucional deles. Então, acho uma curiosidade antes de você continuar. Você tem essa informação se o iFood usa a estrutura de nuvem da Amazon? Não tenho. É uma provocação muito interessante. Mas esse é um outro exemplo. Embora a gente tenha muitas plataformas brasileiras e, enfim, empresas brasileiras dependentes de estruturas de nuvens que estão centradas no norte global, o Brasil é um caso interessante de poucos países do sul global que está desenvolvendo estruturas de nuvens próprias, tanto de proposições de nuvens públicas, né, a partir do atual governo de buscar e reforçar o papel do DataPrev, do CERTO, de empresas públicas de infraestrutura digital, seja com a Luiza Cloud, né, com a nuvem da Magalu, da empresa da Magazine Luiza, que está oferecendo agora um serviço privado de nuvem brasileiro, hospedado no Brasil, e que oferece serviços em real, né? Então, que teoricamente tem uma latência menor, porque o seu dado não precisa viajar até o norte global, e também que oferece menos complicação, a volatilidade, você depender de um serviço cobrado em dólar, câmbio, etc. Então, isso é um dos exemplos, eu acho, das particularidades da situação brasileira, que se não rompe com essa dependência, mais uma vez, eu acho que é isso, a gente precisa precisar e qualificar melhor essas relações, e não só entre o Brasil, por exemplo, você pensa a Península Ibérica, na Europa, que é parte do norte global, mas tem assimetrias locais. Portugal é dominado pela Glovo no mercado de delivery, que é uma plataforma espanhola, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante. No transporte, a Uber tende a dominar a maioria dos mercados dos outros países. Mas uma série de países fora dos Estados Unidos e da China tem plataformas de delivery próprias. Poderia dar um outro exemplo, que é a Turquia também. Então, acho que são algumas particularidades que desafiam a gente a elaborar melhor o que é essa colonização de dados. O capitalismo é desigual e combinado, né? Ele é assimétrico. Mas a questão é o seguinte: na sua tese, eu achei muito interessante, você examinou isso que você chamou opressão algorítmica. O que é isso? A ideia da opressão algorítmica tem um livro muito famoso, né, que é O Algoritmo da Opressão, da Safiya Noble, que ela diz como relações desiguais de poder, sejam de classe, racializadas, de gênero, são reforçadas e exemplificadas por decisões automatizadas de algoritmos, né? Então, um exemplo clássico que ela dá é como os mecanismos de buscas retornavam resultados, sobretudo buscas de imagens, que tinham padrões discriminatórios raciais e de gênero. Vamos dar um exemplo objetivo. Você digitava mulher, apareciam mulheres brancas. Você digitava mulheres pretas, mulheres negras, apareciam resultados pornográficos. Então existia uma forte viés associativo de mulheres racializadas à pornografia no mecanismos de buscas, ou a homens pretos à criminalidade. Conforme essas decisões automatizadas se expandem, por exemplo, o reconhecimento facial sendo usado para policiamento preditivo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, né, essas desigualdades vão se ampliando. Então, uma campanha fundamental que a gente teve aqui no Brasil foi pelo banimento e a moratória sobre o reconhecimento facial para policiamento, porque, notavelmente, existem mais casos de falsos positivos com pessoas que são pretas e negras, né, que foram, inclusive, detidas e conduzidas à delegacia sem terem cometido crime algum, porque era uma indecisão
errônea do algoritmo. Então, a opressão algorítmica é isso, como a gente amplifica desigualdades sociais a partir de decisões automatizadas por algoritmos digitais. Entendo. Agora, uma das coisas que eu conversei em outros episódios, onde esse assunto... Eu nunca fiz um episódio aqui no Tecnopolítica sobre a questão do reconhecimento facial diretamente, apesar que eu acho que a gente precisa fazer. Mas em outros momentos que a gente discutia isso, me chama muito a atenção o fato não de você ter um erro, viés. O problema é uma sociedade completamente submetida, a partir do seu espaço público, a uma vigilância permanente. Isso é uma sociedade absurdamente totalitária, né? E é complicado a ideia de totalitarismo, porque em geral você fala de um totalitarismo só do Estado, né? E eu estou falando um totalitarismo distribuído, né? Uma coisa, se é que isso precisaria criar um conceito, porque você tem megacorporações, brokers de dados, né, que se interessam também por essa vigilância. Ela vale muito dinheiro, né? Então, mas é interessante. Então, você traz essa ação algorítmica num plano opressivo, que é muito interessante. E esse algoritmo dos oprimidos que você trabalha, o que é isso? É uma possibilidade, ou são possibilidades de resistência que você detectou no seu trabalho? Eu acho que o que tem de mais original no meu trabalho, com toda humildade, é trazer essa perspectiva dos trabalhadores que desenvolvem as tecnologias, né? Então, cientistas de dados, engenheiros de software. E aí, antes de responder sobre os algoritmos dos oprimidos, um debate muito interessante é que, embora esse debate de opressão algorítmica esteja muito corrente na academia, nas humanidades digitais, entre os movimentos sociais, entre esses trabalhadores que desenvolvem essas tecnologias, esse é um assunto muito polêmico. Justamente porque um trabalhador fala o seguinte: olha, mas o sistema que está um sistema que encarcera ou, enfim, indica como potencialmente criminosos mais pessoas pretas no Brasil, ele não está cometendo um erro. Ele está otimizando um padrão que já existe na sociedade. Então o viés não está no algoritmo, está na base de dados que expressa a sociedade. A loucura seria você querer que numa sociedade profundamente racista, um sistema técnico corrigisse o racismo que está institucionalizado nela. Então, um debate que os cientistas fazem, que os desenvolvedores que eu entrevistei fazem muito interessante, é que eles acham que é uma tendência a nós antropomorfizarmos os algoritmos ao atribuir agência a essas tecnologias, né? Tanto no debate mais teórico, se a gente fala na teoria Torrede do Latour, mas principalmente no discurso político, no senso comum, né? Quando você fala um algoritmo racista, para um cientista de dados, para um engenheiro de software, é uma contradição em termos, porque para ele algoritmo é matemática, né? Então, eu acho que essa é a provocação. Enquanto é um viés do algoritmo... Deixa eu só fazer uma coisa, senão a gente perde, Kenzo. Só para aproveitar, você traz uma questão crucial aqui, muito importante. Mas é que existe uma outra corrente que vê não só, né, no banco de dados o viés erro ou mesmo esse tipo de inclusão assimétrica, né, ou inclusão discriminatória. Essa que a gente chama de viés histórico vira um viés no banco de dados, mas eu conheço vários algoritmos que são feitos para poder discriminar o pobre. Por quê? Porque ele valora, não é a base de dados, ele valora, ele é ajustado, ele é parametrizado para poder falar que se o cara é considerado pardo, ele recebe 2 pontos a menos, se o cara é branco, recebe 3 a mais. Aí você vai falar, não, mas não pode fazer isso. Bom, mas depois que está no código, você nem consegue ler o modelo. E nós temos vários alunos de computação e de ciência que descrevem discriminação por CEP. Então isso aí é uma discriminação algorítmica, embarcada no código. E eu entendo que um cientista de dados que não tenha vivido essa situação, ele acha que ela não existe. Mas ela existe também, é nesse sentido que é para informar esses cientistas de dados que não tem só viés na base de dados, tem viés no código também.
Eu acho que a provocação aí é que aí não é um viés no algorítmico, é a razão do capital. É o modelo de negócios a qual aquele sistema, em primeiro lugar, reproduz. Então, uma provocação interessante um cientista de dados me falou, se você vai pensar em distribuição de rotas, esse é um problema clássico, chama o problema do caixeiro viajante. Como é que você otimiza um ator, né? Qualquer que tem que ir do ponto A, exato, teoria dos grafos, do ponto A, B para o ponto C, qual é a rota mais eficiente? O problema é que o caixeiro viajante nunca se cansa. O caixeiro viajante não tem limite de jornada de trabalho, o caixeiro viajante ele é um corpo indiferenciado. Mas quando você vai pensar o algoritmo sistema de uma plataforma de delivery que distribui as rotas entre os trabalhadores, você está desconsiderando uma série de dimensões de pessoas que realmente existem, né? Você não pode calcular a rota, quer dizer, você pode, as empresas fazem isso todo dia, mas o quanto é desumano calcular uma rota com um trabalhador de bicicleta, né, desconsiderando se é aquela primeira rota que ele pega ou a última depois de 10 horas de trabalho. Se tem elevação, se tem subida, né? Você considera que o espaço é como se fosse uma abstração plana. Então, existe sim, acho que um desafio que você coloca, que é o quanto a lógica de algoritmização da vida desconsidera determinadas dimensões que não são matematizáveis no sistema, que aí sim reproduzem desigualdades. Um exemplo que eu acho muito bacana, que um programador negro me contou, ele falou o seguinte, olha, quando criaram o Kinect, que era um sensorzinho de movimento para um videogame da Microsoft, eles lançaram e não funcionava direito para pessoas pretas. Cara, imagina o dinheiro que a Microsoft gasta para colocar um sistema no mercado. Como é que alguém não percebeu que aquilo não funcionava bem para pessoas pretas? Pô, você pode dizer, porque não era o mercado público-alvo. Mas ele falou, olha, também porque não tinha um cientista negro preto para testar a porcaria do Kinect antes que fosse para o mercado. Então existe sim também, enquanto um racismo estrutural produz uma comunidade de programadores e desenvolvedores de tecnologias que é estruturalmente, majoritariamente branca, masculina, do norte global, e aí ele fala, né, a ausência de, o programador fala, e eu acho que isso é uma fala muito potente, a ausência de percepção de um viés no sistema é um viés em si. Então acho que ele tem duas dimensões, tem a lógica do capital, que se expressa nos sistemas, nas plataformas, e tem sim essa desigualdade estrutural da própria comunidade de tecnologia, que vai fazer com que ela não compreenda, não perceba determinadas relações como violentas, problemáticas, enfim. Muito certo. Agora, veja bem, você tratou do imaginário, né? Que é o tema da nossa ação aqui, da nossa conversa, o tema que eu queria chegar. Você detectou que traços mais importantes no imaginário desses trabalhadores digitais ou trabalhadores de dispositivos digitais? Quais são os traços que você pode contar para a gente aqui que chamou a atenção da sua pesquisa? Então, a minha pergunta central é se na comunidade brasileira de desenvolvedores e cientistas de dados ainda era hegemônico aquilo que a gente chama de ideologia californiana. A ideologia californiana é o principal conceito quando a gente fala de imaginário da comunidade de tecnologia, com origem lá no Vale do Silício, por isso lá na Califórnia, que era a ideia de que esses trabalhadores têm um pensamento profundamente tecnosolucionista, né, e que busca, portanto, substituir as mediações políticas por soluções técnicas. Então, a fome é um problema computável. A fome não é um problema de disputas geopolíticas, de classe. A sociedade não tem grupos antagônicos. Porque acho que isso é um outro elemento que você, a sua fala anterior, me provocou, e aí isso vai chegar nos algoritmos oprimidos como uma rachadura nessa hegemonia da ideologia californiana no imaginário dos trabalhadores aqui no Brasil, que é o problema da algoritmização, é que ela parte da lógica da otimização, né? Então a gente pensa a sociedade como sistema de otimização contínua. Mas como é que você estabelece o que é o estado ótimo de uma sociedade? Para você estabelecer isso, você tem que partir do pressuposto que a sociedade não tem antagonismos, que a sociedade não tem contradições, de que ela é um sistema que pode funcionar quase perfeitamente. Então, parte desse imaginário era muito isso, olhar para o próprio trabalhador, às vezes, e para a sociedade como um todo, como sistemas cibernéticos, sistemas que estão em constante autoaperfeiçoamento, né, a partir de uma análise de metrificação da vida.
Então, um exemplo que eu sempre dou é esses reloginhos, esses dispositivos biométricos. Você fala da vigilância, né, do totalitarismo de mercado. O quanto a gente passa a pensar em nós mesmos como sistemas em autoaperfeiçoamento contínuo. Fico vendo quantos passos eu dei por dia, porque a minha saúde, ela não é mais um problema social que a gente tem que pensar a partir do SUS. Ela é uma responsabilidade minha. Se eu tô ficando pré-diabético, é porque eu não dei o número de passos, né, que eu deveria dar todo dia e tal. Então, essa lógica que a gente pensa muito neoliberal de empreendedorismo de se pensar enquanto capital humano. Então, o quanto isso era prevalente ou o quanto isso tinha rachaduras entre os trabalhadores? Bom, o que eu cheguei à conclusão? Primeiro, é uma comunidade diversa, a gente tem que reconhecer, né? Então, embora ela seja majoritariamente masculina, né, seja um conjunto de trabalhadores muito privilegiados, se você considera o que é a média dos trabalhadores brasileiros, em termos de renda, de instrução, conhecimento, são trabalhadores que percebem também o quanto a sua jornada de trabalho é precarizada por um regime flexível de trabalho, né? Então, tem tensões, por exemplo, em relação a jornadas extenuantes de trabalho. Por um lado, há uma valorização do trabalho por uma dimensão muito também do aprendizado. Então, existe uma expectativa de trabalhar para além do que o trabalhador médio faria batendo o cartão, porque existe uma certa gamificação da experiência. Então, olha, eu estou ali estudando mais para poder desenvolver aquilo. Aquele tempo que eu estou estudando, não está pagando, não está rolando o reloginho do patrão. Embora, em última análise, aquele meu esforço na minha hora livre vai estar contribuindo para o meu processo de trabalho, enfim. Por outro lado, existe uma percepção muito interessante de que as empresas perceberam que os trabalhadores estavam ficando fortes demais. Isso é uma fala de um cientista de dados que ele fala, olha, essas demissões agora, que a gente está tendo, principalmente no norte global, mas que em algum grau também afetam o Brasil, não são porque contrataram demais durante a pandemia e agora estão fazendo o ajuste. É porque eles perceberam que a gente é uma comunidade com muito poder de barganha, né? As demandas dos trabalhadores, né, elas estavam começando a exigir muitas condições de trabalho, salariais, etc., mas, sobretudo, também uma influência sobre o processo de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vê o quanto nos Estados Unidos, por exemplo, os trabalhadores de grandes empresas de tecnologia protestaram e pressionaram contra o uso militar de inteligência artificial, contra vieses racistas, vieses sexistas nas tecnologias e nas plataformas. Então, olha que interessante, os trabalhadores compreendem que existe um componente político do processo do mercado de trabalho, né, que agora essas demissões são também para tentar diminuir um pouco o poder deles. Outra percepção muito profunda é de que o Brasil não é o Vale do Silício, né? Então, o quanto essa é uma comunidade perceba que a gente tem muitos trabalhadores qualificados, o quanto a gente não tem condições para desenvolver plataformas, tecnologias próprias com capacidade de competir com as americanas ou mesmo as chinesas, né? Então a gente tem uma fuga de cérebros muito percebida pelos trabalhadores, um processo de outsourcing, né? Então, quanto o topo da carreira é trabalhar para empresas estrangeiras. O debate incipiente de soberania digital começa a ser discutido, principalmente entre aqueles que trabalham em empresas públicas, em sistemas públicos, mas também aqueles que estão se organizando em movimentos sociais. Então, o quanto o Brasil tem condições ou não de ter uma soberania digital, o que significa ter uma soberania digital, se isso é possível em um país só, né, ou se a gente precisaria ter articulações com outros países, enfim. Então, acho que há uma percepção muito clara também dos limites do que é a indústria e o mercado de tecnologia no Brasil e quais são as respostas que precisam ser geradas em relação a isso. Interessante. Essa questão da soberania, que é um termo em disputa, como vários outros, né? Um termo que está cada vez mais sendo usado porque há um clamor, há uma percepção, vamos falar assim, de que não é uma questão qualquer. A questão da soberania precisa ser analisada sob a ótica ou no contexto do digital, né? E aí, uma série de empresas, oligopólios digitais, Oracle, Microsoft, Grupo Meta, principalmente Alphabet, Amazon, em geral, essas empresas lançaram produtos que são chamados de soberanos. Então, para você ter uma ideia,
eles vendem nuvens privadas aqui no Brasil, mas eles têm um controle total do hardware. Vou falar dos 3 componentes vitais ali, que seria o modelo treinado, os dados e o semicondutor, ou os vários que se usa. Eles têm um controle total, então, por mais que esteja no seu país, é como se fosse um alienígena. Você não tem aqui quem domine aquilo, quem tem a condição de alterar aquilo ou de controlar aquilo. Mas isso entrou no discurso do Estado, tanto é que o Estado brasileiro falou, então eu estou na nuvem soberana. Quando você vai olhar, você vê os caras na Amazon, na Microsoft, você fala, pô, mas que soberania é essa? Você encontrou essa disputa que a soberania, ela só basta estar no nosso país e tudo bem? O que você pegou disso ou isso não aparece ainda? Eu tenho um exemplo perfeito. Eu entrevistei um cientista de dados que trabalha numa grande empresa pública do setor de óleo e gás. Vou dizer assim porque a gente tem que preservar o anonimato dos participantes da pesquisa. Claro. E imagina que essa grande empresa pública do setor de óleo e gás, ela é uma das empresas que mais investe em inteligência artificial no Brasil, né? Focado no setor de óleo e gás, né? Mas ela tem um supercomputador, por exemplo, que custou 36 milhões de dólares para ser desenvolvido, que é inteiramente dedicado à inteligência artificial. O que o cientista conta? Ele fala, olha, quando a gente vai trabalhar com a OpenAI, a empresa tem um contrato com a OpenAI que, em teoria, os dados que passam pelo ChatGPT, pelas soluções da OpenAI da nossa empresa, não podem ser usados para o treinamento do modelo da OpenAI. Né? E tem toda uma série de previsões contratuais, porque não é um problema só do Brasil, mas na Samsung teve dados sensíveis vazados pela OpenAI, né? O quanto isso é um problema gigantesco. Agora, quando a gente vai usar comunicação interna da empresa, a gente usa Microsoft Teams. Você acha que os e-mails são criptografados? Então a gente está falando de uma empresa que tem o mapa da mina, literalmente, de onde estão os poços e as reservas de petróleo do Brasil, que são recursos obviamente estratégicos, e essas informações estão circulando por canais de uma empresa do norte global. Não precisa ter nenhuma teoria da conspiração para entender quanto isso é uma vulnerabilidade para a soberania do nosso país. Porque quando a gente pega o escândalo lá da Wikileaks, lá de 2015, um dos escândalos do Brasil era que o celular da presidenta Dilma Rousseff estava sendo vigiado, né, por parte da NSA, da Agência de Vigilância Norte-Americana, e a justificativa era as informações sobre o pré-sal. Né? Então imagina o quanto a gente, por um lado, é capaz de investir em inteligência artificial, tem supercomputadores, mas às vezes aponta o grau de complexidade das camadas que se sobrepõem da tecnologia digital é tanta, a gente tem uma falha óbvia em outra dimensão, em outra camada, em outra dimensão infraestrutural da tecnologia digital. Então esse é um exemplo anedótico que eu dou, mas que mostra desses desafios da soberania digital que os trabalhadores percebem no cotidiano deles. E tem uma... e você estava falando, você falou há pouco, que existe uma percepção de soberania, da importância, mas muitos do que você conversou acham que não é possível ter essa soberania. É isso? Você acha que alguns falam, não, o jogo agora é para ser jogado, nós vamos ser sempre subordinados a essa cadeia produtiva que está cada vez mais sendo interiorizada nos Estados Unidos e na China. E na Rússia. E nos países que tem... Tem um trabalhador que eu acho que ele coloca de maneira muito brutal a questão. Ele fala, olha, porque eu perguntava para os trabalhadores se eles conheciam os mecanismos de governança em vigor ou proposto para os mercados digitais brasileiros. Ele falava, olha, você conhece a LGPD? Você conhece o Marco Civil da Internet? Enfim. E esse trabalhador falou, olha, eu não me importo com a lei brasileira porque ela não importa no mundo. Mas o ato executivo do presidente Biden sobre inteligência artificial eu li inteiro. Porque ele importa. Né? E aí o que ele dizia? Olha, os Estados Unidos têm capacidade de exercer soberania, porque esse ato do Biden, basicamente o que ele está tentando fazer é congelar as vantagens comparativas atuais dos Estados Unidos no desenvolvimento de inteligência artificial. Né? Então, está limitando a exportação de GPUs lá das placas da NVIDIA, né? Expandindo legalmente a capacidade de vigilância dos Estados Unidos sobre modelos, sobre bases de dados, enfim. Então, eu acho que alguns trabalhadores, eles têm
uma visão muito realista do que é a correlação de forças global e do lugar do Brasil nessa correlação, nesse jogo geopolítico, né? Tem um trabalhador que falava, cara, se a União Europeia não está tendo condições de competir com a China e com os Estados Unidos, quais são as condições do Brasil, percebe? Ao mesmo tempo, alguns outros trabalhadores apontam duas coisas que eu acho que não são soluções, mas são alternativas. Tem um debate sobre cooperação internacional, então tem trabalhadores, por exemplo, que debatem os BRICS, né? Então, o quanto a gente poderia buscar parcerias internacionais. E tem uma outra dimensão que ele fala, talvez a gente não consiga competir no estado da arte da inteligência artificial, mas tem um conjunto de tecnologias que já foram comoditizadas, que são tecnologias quase legadas, e a gente poderia dar conta com muita tranquilidade que a gente também não dá. Então, assim, eu não preciso desenvolver o chat GPT brasileiro, mas por que as universidades públicas não têm um ambiente de aprendizagem virtual público, entendeu? E-mail criptografado para o e-mail que fala da jazida de petróleo não é exatamente tecnologia de última ponta. Então, eu acho que a gente não tem esse desafio de não ser 8 ou 80, entendeu? De conseguir analisar que existe uma série de lacunas que a gente é capaz, sim, com a capacidade de desenvolvimento, de tecnologia, de mão de obra brasileira, desenvolver. Um exemplo que eu sempre dou existem plataformas públicas, sem nenhuma política nacional de incentivo a elas, que funcionam perfeitamente. A gente tem o Taxi Rio aqui no Rio de Janeiro, que faz mais de 1 milhão de viagens, com uma plataforma 100% pública, né, de transporte por aplicativo. Então imagina se nós tivéssemos políticas nacionais de fomento, políticas de financiamento, né, tudo que dá para fazer, mesmo sem estar necessariamente disputando o que é o estado da arte, a fronteira de desenvolvimento tecnológico no mundo. Agora, é legal essa percepção de fato das dificuldades que tem para você se desenvolver. Nunca foi fácil, nenhum país para se desenvolver vai ter tranquilidade, né? Mas, porque em geral você, na divisão internacional do trabalho e do conhecimento, você vai ter que deslocar empresas, lucros, interesses consolidados. Agora, a verdade é que tem países que deslocaram, né? E que não estavam numa situação tão boa, ou tão pior que a nossa, né? Mas, enfim, eu vejo muito de uma adesão, porque, de fato, é muito difícil. Exige uma política pública, ou um conjunto de políticas públicas, e existe a necessidade de ter muitas vezes algo que você vai demorar para desenvolver e tem alguma coisa pronta. Você não. O neoliberalismo pensa muito ou pensa só a curto prazo, né? Nada que a médio e a longo prazo interessa ao neoliberal, porque o neoliberal usa muito a lógica financista, né? Ou da circulação de capital aí do mercado financeiro, né? E aqui no Brasil mais ainda, aqui os nossos capitais, eles foram, quando saíram da crise do café, eles não foram para a indústria, eles foram para o rentismo, né? Então, aquilo que se acumulou. Então, aqui a gente tem uma longa história disso, e ela está no momento crucial, né? Tá no momento digital, a gente está muito distante, não tão distante, mas estamos muito distantes. E vamos ficar mais ainda se a gente não resolver problemas de infraestruturas digitais, de dados, né? Mas deixa eu te falar, Kenzo. Mas diga aí, você ia falar alguma coisa. Eu acho que tem um traço interessante que entre a comunidade de tecnologia, principalmente entre os mais velhos, existe uma memória das políticas de desenvolvimento nacional no setor de tecnologia que é menos, que eu acho que tende menos a um consenso neoliberal em termos de balanço dessas tecnologias. Porque a gente pensa assim, a frase do Collor, os carros brasileiros são carroças, né? Então a ideia de que a abertura do mercado brasileiro, o fim da política de protecionismo, substituição de importação, foi uma vitória que modernizou o Brasil. Mas eu percebi que entre alguns cientistas, mais uma vez aqueles mais velhos, existe uma memória sobre o quanto o Brasil foi capaz de ter uma política e um mercado de software, de tecnologias da informação razoavelmente desenvolvido até a década de 80, né? Às vezes parece que o COBRA, os computadores brasileiros, são uma anedota, mas houve ali, de fato, uma capacidade, uma oportunidade perdida. O mercado brasileiro doméstico de software não foi pouco relevante.
Então, mesmo o mercado de software livre, imagina, mesmo políticas que não eram de Estado, eram de governo durante as primeiras administrações federais petistas, foram capazes de fazer o mercado de software livre brasileiro só em torno de 6% do mercado de software nacional. Não é uma coisa tão pequena assim, né? O problema era a dependência de políticas que, mais uma vez, eram de governo. Quando os governos pararam de ter essas políticas, né, o mercado de software livre dependia 60% dele de compras públicas, né? Então, acho que o Estado brasileiro tem mecanismos, sim, de indução, de fomento ao desenvolvimento nacional. Tem debate sobre esse desenvolvimento nacional, né? Eu sempre faço uma provocação que mas vai ter o quê? Política para campeã nacional para plataforma digital no Brasil? A gente vai estar financiando o iFood, que é baseado em trabalho precarizado, né? Então, acho que tem que tomar também um debate, quando a gente entra num debate desenvolvimentista, sobre desenvolvimentismo para quem? Né? Uma preocupação interessante que surge, já indo mais para os algoritmos dos oprimidos, é o debate de soberania, pensando qual a escala dessa soberania, né? Tem uma concepção muito forte de uma identidade periférica, favelada, de alguns cientistas de dados, que falam, olha, tem que pensar a partir do território também, da minha comunidade, tem que ter corte de classe, de gênero, de raça, nesse debate de soberania enquanto exercício de poder sobre as tecnologias. Mas eu acho que a gente tem algumas experiências bem-sucedidas no passado do Brasil. As políticas de soberania de dados no Brasil retrocedem na década de 80. Tem documento do Brasil na ONU na década de 80 falando sobre a importância econômica do Estado. Só lembrar... Ô Kenzo, lá atrás, queria lembrar que quando a gente viu que não tinha jeito, tinha que se digitalizar, usar tecnologia da informação, nem se usava muito o termo digital, mas nós construímos inúmeras empresas de processamento de dados para poder ser capaz de ter a tecnologia, dominar a tecnologia. Sempre teve essa disputa, né? Mas é isso que eu insisto, sempre foi uma disputa, nunca foi uma coisa tranquila, porque existe aqui a mão grande dos oligopólios digitais que vão ser deslocados e eles sempre arrumam um prêmio para dar para o presidente da República, para sair na foto, para dizer agora estamos todos bem, agora a gente vai vender lá. Enfim, a coisa é bastante complexa. Mas deixa eu te falar, Kenzo, nós estamos aqui chegando aqui ao final desse nosso episódio. A gente deu uma passada muito superficial, mas essa tese que você tem já virou um livro ou ainda não? Já virou um livro? Não. Tem alguns artigos, alguns capítulos de livros. Um deles é sobre o algoritmo do oprimido. Está saindo agora, em breve, pela Escola de Comunicação, numa coletânea organizada, que trata um pouco mais desse conceito, já que a gente está chegando ao final, que eu queria falar um pouco, que é justamente essa ideia de que se determinados padrões estruturais de poder se manifestam nos sistemas desenvolvidos, a gente pode também construir tecnologias de baixo para cima, né? Então, seja na geração cidadã de dados sobre territórios populares, nas favelas. Então, por exemplo, tem o projeto do Data Lab aqui no Complexo da Maré do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma discussão na literatura às vezes sobre tecnologia dos oprimidos, mas que era muito uma ideia da gambiarra, da reapropriação de plataformas proprietárias pelos trabalhadores, pelos usuários. Eu acho que a gente pode ir para além, né? Que é imaginar o quanto a gente pensa esse desenvolvimento nacional, mas não só numa visão estatista, né? Mas como políticas públicas, mas também políticas de enfrentamento, né? Seja, então, por exemplo, tem disputas, como você falou, que eu trago na minha tese, que vai estar num outro livro que eu quero trazer, que é, por exemplo, as lutas que ocorrem dentro e contra as plataformas. Então tinha viés LGBTofóbico numa plataforma, num filtro de moderação de conteúdo que os trabalhadores no Brasil bancaram que não ia ser reproduzido para o mercado brasileiro. Enfim, então sim, deve sair um livro em algum momento, estou atrás de editora, quem quiser. Eu quero chamar de Vozes dos Trabalhadores da Tecnologia no Brasil, muito além do Vale do Silício. É isso, gente. Quem quiser ajudar a publicá-lo, estamos aqui. Olha só, e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Ajude a gente aí, se inscreva no canal. Olha só, vou falar de novo. Se inscreva no canal, porque o pessoal me fala, pô, mas você nunca pede para se inscrever no canal. Eu ainda não fiz o curso do coach lá, então não sei fazer essas coisas, mas não precisa fazer o curso, não. Eu só vou pedir para você, se inscreve no canal, dá um clique aí, dá um like, divulgue esse episódio, tem muitas informações importantes, e fique aguardando o livro do Kenzo. Olha aí, já vem aí, hein? Falou então, até a próxima, gente!